E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. E antes delas, eu quero dar os parabéns aí pelas observações dos senhores, viu? Porque esse caso pode parecer muito pequenino e simples, mas ele tem como que eu posso dizer, um modus operandi, uma estratégia por detrás dele, que a gente consegue perceber muitas pontas soltas. Olha só que detalhe interessante. Quando a Renálida se pronunciou, era a primeira coisa, ela estava rouca. Se você perceber o jeito que ela estava, sem ela se, maquiagem, sem maquiagem, rouca, sem maquiagem, tava com os olhos assim meio que tava, passou o tempo do descanso. A e voz nisso, embargada. e ainda tem, olha só, além desse detalhe que eu vou deixar para os senhores comentar, existe uma outra observação que é ímpar. Além dessa informação de que ela estava nessas condições, o site que fez a entrevista com eles já soltou muitas outras matérias parecidas. Por exemplo, quem lembra daquele palavrão ungido que foi citado durante um louvor? Solta a unção. Eles soltaram em primeira mão e soltaram a nota deles em primeira mão. Só eles tinham acesso. Pode acontecer? Pode, mas é estranho. Teve um caso de um determinado pastor aí que muitos sites comentaram. Inclusive um pastor nosso, o Jadson, eu falei para ele, cuidado com essas matérias. Ele falou, por quê? Eu, cuidado. O pastor em questão, que foi apontado aí com um suposto caso extraconjugal, ele foi citado pelo site, depois outros canais também citaram, e por fim, o advogado desse pastor entrou em contato com todo mundo para fazer uma nota pedindo desculpas, se retratando, ou seja, publicidade para o pastor, o pregador, de forma gratuita, em todos os canais. Enfim, aí nós vimos isso se repetir por diversas vezes. Não é a primeira e não é a última que ele vai fazer isso. Mas eu quero que os senhores comentem isso daí. O que os senhores acham? A minha impressão parece que tem um joguinho sempre acontecendo, tem umas cartinhas marcadas. Seria leviano da minha parte falar, acusar que possa ter dinheiro envolvido, se tem favores envolvidos. O que eu fico curioso sempre quando tem algo desse site, também tem algo de um garoto de recado, que sempre acontece as coisas junto. Não está citado o nome, não sei. Mas assim, o que me traz estranheza, que além de sempre estar acontecendo coisas desse tipo, igual aconteceu no caso eu estou até aumentando um pouco aí a questão, quando estourou o caso Léa Miranda e PDA, o secretário já estava lá, né? O secretário já estava lá. Essa semana que passou, teve uma entrevista dele com o Agenor Truque, rasgando a seda para o Agenor Truque, que eu fico de admirar como um site, um portal ou um youtuber que se preza pelo nome a fazer rasgar seda para um Agenor Truque. E tanto ele fez a entrevista, como divulgou um evento do outro pastor, que também é
conhecido, já foi, trabalhou junto com a Rinalda, estaria lá. E quem no outro dia estava lá? O secretário. Falando que ia, assim... Como que é a palavra ungida, gente? Assim... Desmascarar. Não, eu tô aqui com meu amigo para desmascarar a Genor Truque e o... Eu esqueci o nome do que teve lá. Leonardo Salles. Leonardo Salles. O Então, funcionário dele trabalhava desmascarando esses camaradas. E eu acho assim, como assim, um bate, um casa. Essa questão da Rinalda, então, isso deixou assim muito evidente a forma de trabalho deles. E, no caso agora da Rinalda, da pastora Rinalda. Carpano, você comentou algo no começo da sua fala agora há pouco, que assim, não é um caso muito grande. A Rinalda não tem um ministério muito grande, porém, ela é famosíssima. Ela é famosíssima. Não tem uma pessoa no Brasil hoje que não sabe quem é a pastora Rinalda, nem se for para falar da forma pejorativa, a pastora do Pix. Se falou pastora do Pix, a pessoa já sabe que está se falando da Rinalda. Mas que esse assunto, nesse caso, deixou muito a desejar aí a questão do site que nós estamos comentando, deixou. Eu acho que quem tinha alguma dúvida em relação das intenções, as segundas intenções desse site, quem tinha uma dúvida, acho que agora deu para dar uma esclarecida. Felipe. Engraçado o começo da tal entrevista. Estamos aqui com fulano de tal, que ele vai contar para nós a verdade sobre esse boato, essa fake news, esse absurdo. O site dá notícia e fala que é boato. Eu tô ouvindo aquilo ali, eu falei, não, calma aí. Eu acho que eu tô no lugar errado, entendendo errado esse negócio. Não, mas ele vai contar aí. E durante essa entrevista, me pareceu que eu estava revendo o caso Léia Miranda, e o lado de lá era o Paulo Elias, onde algumas peripécias foram atiradas ali, coisas do tipo, certo, mas já que isso foi uma fake news, você tem raiva lá do cara, lá do baterista? Você tem alguma desconfiança? Soltando algumas pedras para ver se o cara tropeça e metia com o focinho no chão. Não tenho nada a ver, não, tá tudo ok. E aí ele puxa algo que me deixou em alerta, quando ele disse assim, mas foi noticiado por aí, né? Por aí, foi noticiado que você foi em um culto e ameaçou ele. Você realmente ameaçou o cidadão? Porque ele disse nas redes sociais dele que ele estava sendo ameaçado. E o cidadão, coitado, de lá diz, não, eu estive no culto, eu fui ao culto, mas eu fui para me reconciliar com a minha esposa, eu fui conversar com ela. Não fui para ameaçar ninguém. Mas espera aí. Parece que houve uma separação de corpos e que todas as linhas telefônicas do país caíram. Porque, não, eu fui no culto que eu queria conversar com minha esposa. Não tem zap, não tem
algum telefone que você liga antes e tal. Não tem nada disso. Quer dizer, eu me separo por uma rede social e eu tento me reconciliar indo para um culto que ela vai estar pregando. Quando é para separar, pode ser por rede social, mas para voltar tem que ser pessoalmente e em um culto. Não cola. Eu não entendo. Não cola, Felipe. Modo operandi. Eu não entendo esse Não modo, cola. Ricardo. Eu não entendo. Ô, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Me permita fazer a pergunta? Tem alguma coisa assim sobre o jovem, já que tocou no assunto, né? Alguma coisa assim sobre o jovem mancebo que ninguém sabe ainda, alguma coisa que aconteceu nos bastidores, algum segredo, alguma coisa assim? Ou você não conhece nada? Rapaz, depende. Depende do que você quer saber. Será que sucedeu alguma coisa? Depende do que você quer saber, porque assim,